Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Boa noite a todos. Rapaz, tô revoltado. Hoje eu estou revoltado com o time do Bahia. Vocês sabem que eu sou muito comedido aqui para falar, porque estive lá dentro, sei o quanto é difícil você jogar um campeonato brasileiro, você enfrentar o Inter de Porto Alegre lá em Porto Alegre, né? Eu joguei várias vezes, nunca ganhei lá, porque é justamente isso. Às vezes que tive a oportunidade, né, e que percebia durante o jogo que dava para ganhar o jogo, faltava talvez um pouco dessa ousadia, um pouco dessa coragem por parte do time em si. Futebol a gente não faz individual, né? Futebol é um esporte coletivo. E hoje o que a gente percebeu é que faltou mais uma vez o Bahia um pouco de coragem, um pouco de acreditar no tamanho e na grandeza desse clube. Quando o clube aceita uma SAF como a do Grupo City, vai fazer a intertemporada lá na neve, né, com uma estrutura magnífica, a gente imagina, né, e talvez seja essa a grande, o grande objetivo do Grupo City quando levou esse time lá para fazer a pré-temporada. A gente na prática não vê nada disso. O Bahia hoje atingiu a marca do time que mais levou gols de bolas aéreas. 16 gols na temporada. A gente percebeu um Bahia que enfrentou o time, né, com todo respeito ao Internacional de Porto Alegre, que é um timaço, sem os três principais jogadores, que são Arangues, Alan Patrick e o Ener Valencia. São jogadores que criam as jogadas, que têm um pouco mais de lucidez, e o time do Inter demonstrou uma ineficiência gigante durante todo o primeiro tempo. Inclusive o Bahia foi até melhor, teve equilíbrio, teve talvez a mesma quantidade de posse de bola, e aí criou talvez as duas melhores chances, com chutes, primeiro do Everton Ribeiro, que passou raspando uma chapa de fora da área, e depois com uma jogada brilhante do Jean Lucas, numa tabelinha ali que ele entrou na área e chutou, e o goleiro do Inter defendeu. Então, depois de um primeiro tempo, né, equilibrado, de igual para igual, a gente imaginou que o Bahia no segundo tempo fosse manter um pouco isso, ou até tivesse um pouco mais de ousadia. O Rogério, pensando nisso, tira o Estupiñán, que mais uma vez demonstra que não tem condições de ser o camisa 9 titular do Bahia, né? Por mais que a bola não chegue nele, umas 2 ou 3 vezes que chegou, ele errou. Então demonstra que não tem a competência ou a qualidade que a gente, né, que já acostumou a ver, ou que a gente necessita para ver um Bahia um pouco mais para frente, né? Então o Rogério, ao mesmo tempo que surpreendeu com a escalação do Oscar Estupiñán, retirou o Estupiñán no intervalo e entrou o jogador Cauli, que não vive uma boa fase, né? Deu um chute apenas no gol, muito fraco, e talvez tenha sido a única bola que o Bahia tinha conseguido criar no segundo tempo. No segundo tempo, onde o Inter foi muito superior. O nosso querido Kudê fez 3 alterações, botou o time um pouco mais para frente. O Wesley, né, entrou numa correria absurda ali pelo lado direito, sabendo da deficiência que o Juba tem por estar jogando improvisado, né? O Jean Lucas estava sendo sacrificado como jogador ali pelo lado esquerdo, né, aquele jogador de sustentação pelo lado esquerdo. E o Bustos talvez tenha sido também, tanto no primeiro como no segundo tempo, o jogador mais acionado do Inter, e é justamente por isso que talvez o Bustos não tenha força suficiente para fazer a marcação no Biel, que recebeu o passe do Jean Lucas e abriu o placar, fazendo 1-0 para o Bahia. O que você imagina? Porra, jogo com, acho que tinha 30 minutos, agora é hora de segurar. O Inter tinha criado 2 boas chances, é verdade, mas 2 bolas de cabeça, bola parada, com o Borré. Uma que ele cabeceia, passa raspando do lado direito do Marcos Felipe, e uma outra livre, sozinho, uma falha de marcação, mais uma vez, do time do Bahia, em que ele cabeceia também e acaba errando. Então, o Inter tinha tido 2 chances claras, tinha muito volume de jogo, é verdade, voltou muito melhor que o Bahia no segundo tempo, mas o Bahia achou um gol que daria a ele a condição de vencer, primeira vez na história lá em Porto Alegre. Mas aí, com 1 minuto, onde o torcedor ainda estava empolgado, comemorando, uma bola lateral, gente. Bola parece time de pelada, parece gol que a gente vê nos babas, como os baianos falam, gols que a gente vê nos babas de lateral, onde o zagueiro passa pelo meio das pernas,
aí o Juba tá aéreo, o Wesley sozinho acaba chutando, a bola ainda passa no meio das pernas do Marcos Felipe, ou seja, foram 4 erros individuais num lance só. Primeiro que você não pode tomar gol de bola parada, segundo que o Cuesta tem que marcar justinho e duro, não pode passar embaixo das pernas, terceiro que o Juba tem que estar junto com o Wesley e não deixar ele finalizar, e quarto o Marcos Felipe, se ele fica parado, a bola bate nele e o jogador do Inter não faz o gol, a bola passa no meio das pernas dele. Então é muito erro individual, né? É muito erro de falta de atenção, e o brasileiro é isso, é atenção o tempo todo, é jogo equilibrado, onde quem erra menos é que vence os jogos. Não satisfeito com esse vacilo absurdo, o Bahia ainda dá a oportunidade do Inter virar o jogo ainda numa bola parada, no segundo pau. O Fernando começou zagueiro, depois passou a volante, o Jean Lucas era o marcador individual dele, vacila, ele sobe sozinho, cabeceia, o Marcos Felipe já está dentro do gol quando tenta evitar o gol que fez com que o Bahia perdesse a grande oportunidade de trazer 3 pontos, o primeiro na história, vencendo o Inter lá em Porto Alegre. Tá, vai ser difícil o Bahia ter uma outra oportunidade de encontrar um time do Inter tão inconsistente, tão sem confiança como era o time do Inter hoje. O Inter não vencia 4 jogos, não fazia gols há não sei quanto tempo. O Borré não tinha feito gol ainda, aliás, não fez, né? E teve 2 oportunidades para fazer, não fez. Então, assim, oportunidade única que o Bahia teve para pontuar ou para vencer o jogo lá em Porto Alegre, não fez. E é impressionante 2 coisas que me chamaram a atenção. Como erra, né, a defesa do Bahia, como dá probabilidade para o adversário finalizar, e uma segunda, como cai de produção a partir dos 25, 30 minutos do segundo tempo. É impressionante como o Bahia para de jogar. O Bahia fez o gol e parou de jogar. Não jogou mais nada. O Inter ainda teve mais oportunidades, criou mais, teve mais volume, e o Bahia cede um resultado que eu, particularmente, fico indignado. A gente sabe como é difícil enfrentar o Inter lá, é um time, né, com uma história maravilhosa, com investimento gigante, mas hoje não. Hoje era um time previsível, um time comum, que mostrava a cada lance uma falta de confiança absurda por parte individual dos jogadores. O Kudê teve que mexer muito, alterar muito. Mesmo assim, a gente percebia que por mais que o Inter tentasse, por mais que teve mais volume no segundo tempo, dificilmente o Inter entraria no toque ou criando alguma jogada, justamente porque não tinha essa qualidade, esse toque refinado que tem o Alan Patrick, que tem o Arangues. E aí o Bahia cede um resultado, né, dá a possibilidade do adversário criar confiança, vencer o jogo e não marcar ponto. E a gente sabe o quanto é importante, o quanto faz falta esse resultado, fará falta esse resultado lá na frente. Uma pena. Tô revoltado, tô triste, chateado, porque sei como é futebol e sei que dificilmente o Bahia vai enfrentar um Inter tão fragilizado como era o Colorado dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2024. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black. Aproveita, deixa os comentários aí, o que você achou da atuação do Bahia. Compartilha com os amigos aí, deixa o seu likezinho, eu preciso do seu like para a plataforma entender o quanto a gente está crescendo, o quanto a gente está querendo estar conectado com você, torcedor que gosta de futebol, que não age só com a emoção e sim com a razão da opinião de quem esteve lá e sabe daquilo que está falando. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.